Tá gravando de novo, né? Tá. Então, continuando, gente. Essas relações de desejo, da pulsão, elas são dadas pela falta, tá? E o que o Freud vai escrever é que o controle dessas pulsões vai estar na base do próprio desenvolvimento da cultura, tá? A partir do momento que o ser humano ele abre mão, ele se limita, né? Ele consegue desenvolver a própria civilização, tá? Pensa numa sociedade arcaica em que todo mundo está se matando, né? E como você vai evitar que todo mundo se mate até o fim, até o último lá, e não sobrar ninguém, tá? Então, o Freud ele vai tentar relacionar esse desenvolvimento do sujeito ao próprio desenvolvimento da sociedade. Então, quando a criança ela instaura essa estrutura simbólica no seu psiquismo, ela consegue desenvolver os limites, ou seja, ela se castra e se insere no grupo social, tá? Ou seja, reconhecer os seus limites é fundamental para que você viva em sociedade, tá? E isso é a base da própria civilização, que senão todo mundo se mataria. O Freud ele vai desenvolver o mito da horda primitiva, né, para explicar como se constitui esse complexo de Édipo na, na, na estrutura social. Então, ele vai falar que tem o macho alfa, né, que tem o controle sobre as mulheres, e aí os demais homens eles vão lutar para ter controle também das mulheres do grupo, poderem desposá-las. Muitas das vezes o próprio filho, né, vai ser um rival paterno. Então, esse estado primitivo de, de disputa de poder pela reprodução do grupo, né, vai gerar a necessidade de que haja um controle desse tipo de procedimento, de que todo mundo se mata, enfim. Então, essa relação com o outro, fundamentada nessa estruturação simbólica, ela está vinculada diretamente à castração, no sentido de que se limita. O sujeito ele passa a se limitar em relação a diversas coisas. Então, não vai cobiçar a mulher do outro, não vai matar, não vai. Ou seja, em outras palavras, a instauração do superego ou do supereu no sujeito vai propiciar o próprio desenvolvimento da civilização, da cultura, tá? Porque a partir do momento em que há essa castração do sujeito, né, a lei ela vai passar a estar presente, né? Você não vai consumar o incesto e você tem de esperar a chegar à fase adulta para você ter a sua própria mulher, a sua própria família, enfim, essa lei instaurada, ela é a instância psíquica do supereu no sujeito. E é justamente isso na sociedade, se reflete pelo próprio desenvolvimento da civilização. Ou seja, a civilização só surge à medida que o homem se contém. Tá? Isso é fundamental. Porque sem esse controle, não há possibilidade de vida em sociedade. As pessoas vão se matar, vai ser um caos, digamos assim. Tá? Então, essa limitação do sujeito propiciada pelo supereu, que por sua vez é institucionalizado por meio da estrutura simbólica, ou seja, você compartilhar, né? Porque o símbolo traz esse sentido de compartilhamento, né? É fundamental que haja esse compartilhamento para que se possa haver o desenvolvimento da sociedade, da civilização, da própria cultura. Né? A gente falou em geografia urbana
que o surgimento da cidade está muito atrelada à gestão da violência. Então, essa noção de que você deve se controlar para não matar todo mundo, isso vai estar presente na origem da própria cidade e das instituições humanas. Então, há necessidade de haver mecanismos sociais de controle, e isso quem faz são as instituições. Né? Então, a prisão ela é uma instituição importante, porque tem gente que não comete crimes porque sabe que vai para a cadeia. Entende a relação? Tem gente que não cobiça a mulher do próximo porque vai ser agredido, vai morrer, antigamente morria mesmo, né? Enfim, há todo um aparato social, né, que propicia essa limitação das ações humanas e que permite que o ser humano comunga com o outro. Tá? E isso está vinculado justamente à estruturação simbólica do sujeito, à consciência da incompletude, à consciência da falta. Né? Ou seja, você precisa do outro para viver em sociedade. Né? Ou melhor, você precisa do outro para viver. Como eu já falei antes, o ser humano ele não é um animal independente. Né? Ele não é, sei lá, não lembro que felino que vive sozinho. Né? Ele depende do outro para sobreviver. Então, ele precisa, né? A partir do momento que ele internaliza a lei e entra na estrutura simbólica, ele passa a comungar de valores comuns, de perspectivas, enfim. E isso é parte do processo de constituição do sujeito também. Tá? Então, por exemplo, se a gente for comparar grupos sociais, o que vale aqui no Brasil pode ser que não valha na Dinamarca. Né? E isso é parte do processo constitutivo do sujeito, da pessoa se ver na possibilidade de ou não. Tá? Isso é muito importante em relação a direito. Tá? A pessoa não se enxerga como sujeito de direito e não consegue exigir um mínimo para a sua própria vivência, para a sua própria sobrevivência, para a sua própria vida. Né? Como se dão as relações sociais num ambiente em que não há essa preocupação com o direito do outro? Tá? É sempre uma relação de aniquilamento com o outro? Que subjetividade isso produz? Né? Em outras palavras, por exemplo, que subjetividade foi engendrada na sociedade brasileira que é a herança da escravidão? Então, se a gente for pensar em boa parte das relações sociais no Brasil, elas, de certa forma, em maior ou menor grau, ainda reproduzem os laços de uma sociedade escravista. É por isso que as pessoas não têm direito a determinadas coisas. É por isso que o Brasil ele é extremamente desigual. De onde vem a desigualdade no Brasil? Ela vem justamente de uma subjetividade produzida em função da escravidão, em que o outro não existe, em que o outro pode ser aniquilado. Tá? Isso está presente, por exemplo, em outras sociedades, né? A gente está vendo agora em relação ao coronavírus. Por que na Coreia do Sul houve um controle melhor da pandemia e no Brasil não? Tem até um texto do Byung-Chul Han, eu sempre troco o nome dele, mas é o filósofo sul-coreano, que ele fala de como essas sociedades orientais elas têm uma subjetividade calcada no grupo. Então, há um controle social maior do que essa pessoa fez, de onde ela foi, a rotina diária dela de comunicação com outras pessoas, e isso facilitou o controle do avanço da pandemia. Tá? Então, essa estruturação simbólica, né, ainda que seja estabelecida em função dos vínculos sociais, ela também tem um componente individual importante, porque, afinal de contas, em última análise, o sujeito pode escolher se ele vai cometer um crime ou não.
Então, a pessoa não vai matar, mas por que a pessoa não mata? Ela não mata porque é crime, ou então porque é pecado. São subjetividades distintas que definem os limites de ação do sujeito. Então, pode ser a lei civil, mas também pode ser a religião, né? Então, se a religião, de certa forma, ela é muito violenta, os limites para a ação humana eles vão estar muito mais ampliados, né? E ter essa consciência é fundamental, porque lembra, a gente não é um guepardo, sei lá, que vive sozinho. Então, a gente depende necessariamente do outro. E essa dependência do outro, ela está vinculada diretamente à forma como essa subjetividade ela é internalizada pelo sujeito, tá? E em relação ao consciente, o Freud vai dizer que é uma das feridas narcísicas do homem passar a ter consciência de que ele não conhece a si próprio, tá? Isso é fundamental para a gente compreender o século XX, tá? É uma nova realidade, uma nova visão de mundo, né? Se antes não havia o inconsciente, quando ele passa a existir, toda uma percepção sobre si próprio e sobre o outro vai necessariamente mudar, tá? Porque, por exemplo, por que que a gente vê muito nessas áreas urbanas degradadas em que há concentração de usuários de drogas? Aquela pessoa não sabe que aquilo vai destruir ela, que vai matar ela, mas por que ela retorna àquele vício? Tá? Não importa a razão, gente, podem ser milhares de razões, né? Mas ajudar a compreender esse processo que é inconsciente, né? Ele é fundamental. Então a pessoa tem o prazer da droga, mas tem o malefício que ela traz e o desprazer que ela causa. Isso no Lacan vai estar relacionado ao conceito de gozo. Então, assim, esse inconsciente, ele é manifesto de que forma? Tá? Por que a gente sempre tende à repetição dos mesmos atos, dos mesmos erros? Entendem? Isso é o nosso inconsciente ali presente, ainda que a gente não saiba por que a gente sempre faz aquilo, por que a gente sempre comete aquele erro. Tá? E por que eu gosto sempre de trabalhar com identidade e subjetividade? Porque boa parte da geografia está relacionada a isso. Então, o que é ser carioca, o que é ser paranaense, o que é ser caipira, o que é ser suburbano. Enfim, a geografia ela traz um componente de identidade muito forte para o sujeito. E isso foi mais ainda presente na época do determinismo geográfico. Então, isso é bem interessante, porque, afinal de contas, o meio ele dava origem a determinado modo de vida. Então, todo mundo que mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, gosta de praia, né? Todo mundo que é de Guarapuava gosta de pinhão, né? Até que ponto há um determinismo em que todos devem agir de uma forma relativamente padronizada, porque são aquilo, né? Porque são cariocas, porque são paranaenses, porque são guarapuavanos, e até que ponto há a liberdade do sujeito de agir bem como bem quiser. Isso são processos de identidade, né, que vão ter um reflexo geográfico muito grande. Se a técnica é sempre coletiva, boa parte do desenvolvimento da identidade do homem ele é grupal, né? Entendem isso? Eu não invento a técnica sozinho, eu não vivo numa bolha, eu não vivo sozinho. Eu sempre vivo de forma a compartilhar com o outro. E a partir do momento que eu compartilho a técnica com o outro, isso implica determinado modo de apropriação da natureza, por exemplo. E aí eu posso pensar no indígena e num capitalista.
As concepções de mundo são diferentes, as técnicas são diferentes, a apropriação da natureza é diferente. Então, isso certamente vai produzir uma subjetividade diferente. Tá? A subjetividade, ela está vinculada à prática humana, né? E as possibilidades de mudança dessa realidade, elas estão presentes no sujeito individual, tá? É óbvio, um grupo social muda ao longo do tempo, sem sombra de dúvida, né? Mas por que que há pessoas que não são da mesma forma que as outras? Então, por que que há pessoas, por exemplo, que se a maior parte das pessoas são heterossexuais, por que que há homossexuais? Se a maior parte das pessoas, deixa eu pensar, essas possibilidades de existência, elas estão muito presentes na forma como o ser humano vivencia o seu espaço. É isso que eu quero dizer. Tá? De que forma o espaço possibilita ou dificulta a existência de um sujeito individual ou de um grupo social. E isso é basicamente a identidade. Tá? A definição do patrimônio, qual o patrimônio de determinada sociedade? Qual o patrimônio de Guarapuava? Isso é uma discussão que perpassa o que é a identidade de ser guarapuavano. Tá? Não é que todo mundo deva ter os mesmos referenciais, mas há, de certa forma, uma apropriação coletiva, e essa prática espacial, essa prática social, ela é constitutiva da subjetividade. Tá? Então, eu posso relacionar a identidade como singular e a subjetividade como o particular. Porque há algo em todos os seres humanos que nos universaliza, né? Mas eu posso particularizar isso por meio da subjetividade, uma prática social, técnica, uma forma de explorar a natureza por determinado tipo de técnica me produz uma subjetividade específica. Então, a subjetividade de quem é indígena não vai ser igual necessariamente à subjetividade de alguém que é quilombola, porque são técnicas distintas, são apropriações da natureza distintas. Né? Pode ser que não sejam, é algo especulativo, tá, gente? Mas, enfim, a ideia de uma prática espacial, ela deve ser sempre pensada como a base para a constituição de uma subjetividade. Por quê? Porque senão eu parto do princípio metafísico, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, você sempre é assim. Não importa a minha prática social, não importa o que eu faço, porque há uma essência que está ali, né, que vai ser apenas manifestada, ser manifesta, não manifesta, né? Então, essa subjetividade anterior a qualquer experiência, ela é uma ilusão, ela é ideologia. Então, a identidade, ela é um processo singular, possibilitado pela relação com a constituição de determinadas subjetividades. Então, qual é a subjetividade do tempo presente? Nossa, né, que estamos aqui tendo aula na internet. É a subjetividade do modo de produção capitalista. Tá? Obviamente, essa subjetividade ela vai ser vivenciada por cada um de uma forma distinta. Assim como, por exemplo, o modo de produção capitalista é um no Brasil, é outro na Arábia Saudita, é outro na Suíça. Tá? Por que há essas diferenças? Porque são diferenças técnicas. Então, na Coreia do Sul, que é um dos lugares mais conectados, com maior velocidade de internet do mundo, a subjetividade produzida pelo modo de produção capitalista não tem como ser a mesma no Brasil. Porque são práticas sociais diferentes, são técnicas distintas.
diferenciadas, eu não gosto dessa palavra, né? Mas simplesmente o fato de eu ter acesso a uma velocidade ultra rápida e uma velocidade 2G, isso implica a fonte de conhecimento que eu posso acessar por essa técnica. Né? A forma de relação com o outro. Para ter uma aula pela internet, eu preciso de uma certa velocidade de internet, senão eu não consigo, vai falhar, vai travar, vai cair. Entende? Como é que eu vivo que subjetividade essa possibilidade técnica me traz? Tá? E de que forma eu, individualmente, no meu esclarecimento, na minha liberdade, eu posso singularizar essa subjetividade. Isso é fundamental. Então, a constituição da identidade do sujeito, ela é sempre dada pelo outro, mas ela sempre é dada também pelas possibilidades de existência de determinado lugar, de determinado período. Né? A subjetividade, a gente estava falando ainda agora do esclarecimento da Renascença, do cartesianismo, a subjetividade daquele período é extremamente distinta, não tanto, extremamente é um exagero, mas ela é bastante distinta da que a gente vive hoje. Tá? A capacidade, a apropriação do homem, a capacidade técnica da natureza em 1700 não é igual à de 2020. Né? Ver essas séries loucas de passar, de viajar no tempo, né? E se imagina falando para aquela pessoa que dá para fazer carne em laboratório por meio de uma célula. Né? Imagina a bizarrice que ia ser. Né? De Volta para o Futuro, aquele filme da infância. Né? Blade Runner, que a gente estava imaginando. Blade Runner, se eu não me engano, se passa no ano passado. Né? Então, cria-se uma imagem com um carro voador. Né? As grandes metrópoles, aquela coisa meio soturna, os carros voadores. A gente ainda está discutindo terra plana, gente. Tá? E isso não passava pela cabeça das pessoas em 1700, mas hoje as pessoas querem acreditar nisso. Enfim, então, e isso é uma marca da subjetividade do período. Né? Por que com um desenvolvimento técnico tão absurdo, tão enorme, a gente tem gente ainda que está discutindo a Terra ser plana? Não faz sentido. Entende? Isso é um sintoma da época. Isso é uma característica da época. Tá? Então, por que com um desenvolvimento técnico tão enorme, né, que a gente consegue proezas, façanhas, enfim, a gente está discutindo uma coisa que há milênios já se sabe qual é a verdade. Né? Então, isso tem um impacto bastante considerável. Tá? Alguma dúvida até aqui?